Galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmi com vocês para mais uma aula. Vamos nessa! A aula de hoje, nós temos um tópico interessante. Muitos alunos me perguntam qual é a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Eu sempre me confundo quando usar. Falei, não, mas isso é coisa simples. Vamos ver qual a diferença, então, entre o uso desses dois tempos verbais. Essa pergunta é sempre assim. Não consigo entender como é que se usa esses dois tempos. Não consigo entender Simple Past, Present Perfect. Que bagunça é essa? Vamos, hoje, acabar com esse problema, ok? Hoje vocês vão entender de uma vez por todas, quando e como se usa o Simple Past e quando e como se usa o Present Perfect. Ok? E a formação deles. Alright? Vamos nessa? Então vamos lá. Olha só, galera. Present Perfect versus Simple Past. Então, vamos começar com o Present Perfect. O Present Perfect, você usa esse tempo verbal quando quer se referir a um passado indeterminado. Ou seja, não é importante você citar na frase quando esse passado aconteceu. É um passado que aconteceu, mas os detalhes não importam, tá? Então, aí você usa o Present Perfect, ok? Muito bem, como é que é a formação desse tempo verbal? Você tem que ter o sujeito, o verbo have, mais o particípio passado do verbo principal, mais complemento, tá? Então, essa é a formação. Sujeito, verbo have, particípio passado do verbo principal, mais complemento. Então, tá aqui o exemplo. Ó. Sujeito, she. O verbo have está sendo usado aqui. Obviamente, ele está sendo flexionado, terceira pessoa do singular, porque é she, né? Então, o have passa para has, então você vai usar ou have ou has, um dos dois. Se for terceira pessoa, vai ser sempre has. Se for as outras pessoas, vai ser sempre have, tá? Mas você tem que ter o have para ter o present perfect. E aí o particípio passado do verbo principal. Nesse caso aqui, o verbo principal é o verbo to be. Então, be, was, been. Be presente, was passado e particípio been. Vocês têm que saber? Tem que saber a lista de verbos, presente, passado e particípio. Tem que saber, tem que decorar aquela lista, tá? E aí o complemento, ok? Muito bem, então esse é o uso do Present Perfect. Agora eu vou mostrar aqui, vou escrever aqui o uso do Simple Past, ok? Vamos lá? Então, galera, vamos lá agora ao Simple Past, ok? Expliquei sobre Present Perfect, agora Simple Past. Então, Simple Past, esse tempo verbal você usa quando quer se referir a uma ação que aconteceu em um passado específico, tipo yesterday, last week, last month. Então, essas expressões numa frase, ela te indica o quê? Que você vai usar ou deve estar usando Simple Past, porque são tempos específicos, né? Ontem, a semana passada, o mês passado. Então, isso aí te indica Simple Past, passado simples, tá? Olha só a formação do Simple Past. Você tem que ter o sujeito, depois o Simple Past. O Simple Past, no caso aqui, ó, sujeito she, Simple Past went. Esse Simple Past é aquela lista de verbos que você vai ter que decorar, assimilar, aprender, memorizar, o que for, tá? O presente desse verbo é go, é o verbo ir. E o passado é went. Então, quando eu quero usar o passado simples, eu vou usar esse verbo no passado simples, porque nessa lista são três tempos, né? Você tem o presente, o passado e o particípio. Você encontra essa lista na internet aí, é muito normal. São vários verbos, são verbos irregulares, tá? Que são chamados, e aí eles têm os três tempos verbais, né? Presente, passado e particípio. Então, aqui você vai usar o passado, que é a segunda coluna. A primeira coluna é o presente, que é o verbo go. A segunda coluna, ele é went, porque ele é passado, tá? Então, aqui você usou sujeito, passado e complemento. Então, olha só. She went to New York
last year. She went to New York last year. Então, ela foi para Nova York last year, quer dizer o quê? Ano passado. Então, ela foi para Nova York o ano passado. Então, last year é específico, é um tempo específico de quando a ação desse passado aconteceu, tá? Então, isso é chamado passado simples, ok? Muito bem. Então, aí foi explicado o present perfect e o simple past. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um exercício no quadro. Vou colocar umas frases para vocês me dizerem aí se é passado simples ou se é present perfect, ok? Vou colocar no quadro, vocês vão ter um tempinho para pensar e me dizer. Aí dá uma pausa no vídeo e tenta resolver, tá? Me dizer que tempo que é, ok? Vamos lá? Ok, galera, voltamos agora para o exercício, tá? Então, olha só, tenho 10 frases aqui, e essas 10 frases, ela vai estar ou no present perfect ou no simple past. Então, vocês vão ler as frases e vão me dizer em que tempo verbal ela está, ok? Eu vou ler com vocês e vocês façam o exercício, ok? Number 1. We lived in France from 1990 to 1995. We lived in France from 1990 to 1995. Number 2. We have lived in France. We have lived in France. Number 3. I saw Niagara Falls in 2020 or 2020. I saw Niagara Falls in 2020. Number 4. I have seen Niagara Falls. I have seen Niagara Falls. Number 5. He went to Miami last week. He went to Miami last week. Number 6. She has been to Miami. She has been to Miami. Number 7. Did you go to Las Vegas? Did you go to Las Vegas last year? Did you go to Las Vegas last year? Number 8. Have you ever been to Los Angeles? Have you ever been to Los Angeles? Number 9. We went to Chicago 1 year ago. We went to Chicago 1 year ago. And number 10. She studied Spanish yesterday. She studied Spanish yesterday. Ok, então, já tiveram tempo, né? Se não tiveram, dá uma pausa aí e responde, tá? E depois confiram. Então, vamos lá. A primeira. We lived in France from 1990 to 1995. Então, eu tenho uma frase usando aqui, ó, simple past, sujeito, simple past. Já falou tudo, né? E tem um tempo, né, lá no passado, que já acabou, onde aconteceu essa ação. Então, essa ação é o quê? Vou colocar aqui, ó. Simple past. Tá? Simple past. Number 2. We have lived in France. Olha só, eu estou usando aqui o verbo have, mas o participo passado do verbo live, tá? E eu não estou dizendo quando a ação aconteceu. Aqui eu disse, ó, nós moramos na França de 90 a 95. Então, por esses 5 anos lá no passado, aconteceu uma ação, a ação de morar na França, não é? E essa aqui, nós moramos na França. Não é importante dizer a data, quando, quanto tempo. Então, aqui eu vou usar então o present perfect. Tá? Então, isso aqui é o present perfect. Ok? Number 3. I saw Niagara Falls in 2020. Ok. Eu vi, passado do verbo see, as cataratas do Niágara em 2020. Então, essa ação já aconteceu, provavelmente, num passado, desde janeiro até ontem, né? Que é 2020 ainda, mas nós já estamos no final do ano.
Então, essa ação já aconteceu. Então, ela já viu em 2020, né? 2020 não acabou ainda, mas já aconteceu. Ok? Então, isso aqui é passado simples. Porque, olha só, o verbo no passado simples, né? E uma data específica que aconteceu, tá? Muito bem, então isso aqui é o passado simple past. Simple past. Number 4. I have seen Niagara Falls. Ó, eu tenho have, participo passado do verbo principal, que é o verbo see, aqui é o seen. Então, eu vi Niagara Falls. Não importa quando, não estou dizendo, não é importante dizer quando foi que eu vi Niagara Falls. Quando eu fui lá. O importante é dizer que eu vi, eu conheço, tá? Então, isso é present perfect. Present perfect. Tá? Number 5. He went to Miami last week. Então, ele foi a Miami a semana passada. Semana passada, ó, o verbo no passado, então, simple past. Não é isso? Simple past. Number 6. She has been to Miami. She has been to Miami. Ela foi a Miami. Foi quando? Não sei. Tá aqui, ó, present perfect, ó. O verbo have, mas o participio passado é o verbo principal e o complemento. Então, present perfect. Tá? Por quê? Não estou especificando quando a ação ocorreu. Tá? Number 7. Did you go to Las Vegas last year? Did you go to Las Vegas last year? Ó, eu tenho aqui, ó, last year. Eu tenho aqui o verbo did, passado, né? O verbo principal, go. Então, eu já percebi que isso aqui é passado, ó. Porque o did, a função dele, é colocar o verbo principal no passado. Então, é uma pergunta, já estou colocando o verbo principal no passado. Então, aqui é, você foi a Las Vegas last year, o ano passado? Então, você foi a Las Vegas o ano passado? Se é você foi, que é o passado simples, então, é só colocar aqui, simple past. Number 8. Have you ever been to Los Angeles? Have you ever been to Los Angeles? Aqui é o seguinte, ó. Eu tenho have, só que é uma pergunta, né? Então eu coloquei o have no início, tá? E aí eu tenho o sujeito. O ever é um sinal que você precisa usar o present perfect. Eu já falei isso na aula passada. É bom que vocês vejam minha aula do present perfect e minha aula do simple past, tá? Vou colocar aqui no cantinho o link dessas duas aulas, ok? Então, se eu tenho ever, geralmente eu vou usar o present perfect, tá? E aí eu tenho o participio passado do verbo principal, que é o been, e o complemento. Então, você já foi a Los Angeles? Tá? Have you ever been to Los Angeles? Então, isso, tempo verbal, não é um tempo específico se alguma vez você já esteve em Los Angeles, tá? Então, é o present perfect. Tá? E a number 9, we went to Chicago 1 year ago. We went to Chicago 1 year ago. Você, ó, nós fomos a Chicago 1 ano atrás. 1 year ago. Então, um tempo específico, o verbo no passado, né? Específico, simple past. E o tempo específico, que foi 1 ano atrás. Então, esse aqui é o simple past. Simple past. E a última, number 10, she studied Spanish yesterday. She studied Spanish yesterday. Ela estudou espanhol ontem. Então, yesterday tá te mostrando um passado específico. Quando? Ontem. A ação aconteceu ontem. Que ação foi essa? De ter estudado espanhol. Talvez ela tinha uma prova, né? Essa pessoa tinha uma prova de espanhol, então ela estudou. Ela estudou espanhol ontem. Hoje não. Hoje ela não estuda espanhol, não está estudando espanhol, mas ontem ela estudou. Então essa ação está no passado simples, tá? Ela estudou espanhol ontem. Hoje ela está estudando inglês, mas ontem ela estudou espanhol, ok? Então isso aqui é passado simples, simple past, tá? Ó, o verbo está no passado, né? Esse verbo aqui, vocês podem perceber que ele é um verbo regular, né? Tem um final ed. Então, esses verbos que terminam com ed são verbos regulares. Esses verbos que mudam, como esse aqui, ó, são verbos irregulares, tá?
pegar aquela listinha de verbos irregulares e aprender qual é o presente, passado e particípio, tá? Esses aqui são mais fáceis, né? Porque é só colocar ed. Mas mesmo assim, tem as regras de como colocar ed. É só colocar ed em todos? Não. Tem uns que mudam um pouquinho, né? Quais são? Assistam a minha aula do passado, vou colocar o link aqui no cantinho, e lá vocês vão ter toda a explicação, ok? Bom, galera, a aula então era essa aqui, mostrar realmente a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. Eu espero que tenha ficado claro agora, de uma vez por todas, que agora vocês vão poder usar o Simple Past ou Present Perfect numa boa, tranquilo, sem problema nenhum, né? Se entenderam, ótimo. Se não entenderam, assistam de novo, tá? E não deixem de assistir as duas aulas que eu vou deixar aqui no cantinho, os links, tá? Que é do passado e do Present Perfect, tá bom? Ok, então, galera. Era isso aí, essa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, faz o quê? Se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sininho. E não pode esquecer, é importante que você compartilhe esses vídeos, tá? Manda esses vídeos para os amigos, para os conhecidos, tá? Que eles vão assistir e vão aprender também o que você aprendeu hoje, ok? E não esqueçam, me sigam no Instagram. My Instagram is TeacherDalmy. Lá eu coloco muitas dicas de inglês. Já tem mais de 100 dicas de inglês lá. Então, me sigam no Instagram, ok? Alright, galera. You have a nice one, ok? I'll see you tomorrow. Bye!